Bem-vinda ao meu canal, meu nome é Natália Cavalier e eu venho aqui dividir com você todas as coisas que eu aprendi sobre uma vida corporativa nos Estados Unidos. Eu tenho 18 anos de Estados Unidos e ajudo outros brasileiros com a sua carreira no exterior. E hoje eu vim falar para você que está pensando em talvez migrar para os Estados Unidos ou que já mora nos Estados Unidos, mas está pensando em se mudar, quais são as regiões dos Estados Unidos que vão te oferecer melhores empregos e falar também um pouquinho do que cada região oferece, o que seria bom e que talvez não é tão bom sobre cada região aqui nos Estados Unidos. Vamos lá? Vamos começar pela região da Califórnia, indo até Washington State, a região do Pacífico, onde você provavelmente já viu nos filmes de Hollywood aquela área linda de Los Angeles, de praia, de sol. E se você já visitou, você sabe que a Califórnia tem os seus encantos. A Califórnia também é conhecida, além de Hollywood, muito mais pelo Vale do Silício. Se você trabalha na área de tecnologia ou sonha em trabalhar na área de tecnologia, realmente a região do norte da Califórnia é onde se concentra o maior número de empresas tecnológicas do mundo. Eu particularmente morei na Califórnia por mais de 7 anos e sou apaixonada por lá. Mas existe sim regiões específicas da Califórnia e do norte dos Estados Unidos, na região de Washington State, que oferecem grandes oportunidades em empresas globais. Então, vou te dar aqui algumas empresas que estão nessa região de Washington State e norte da Califórnia. A principal, claro, é a Microsoft, é onde eu trabalho e tenho muito orgulho de fazer parte dessa empresa. Para quem não sabe, a Microsoft fica em Seattle, que é uma cidade bem ao norte do Pacífico, em Washington, é no estado de Washington. E lá em Seattle, não só a Microsoft, como várias outras grandes empresas. Naquela região de Seattle, você vai encontrar a Microsoft, a Amazon, a Boeing, entre outras grandes empresas que contratam muitas pessoas na área de tecnologia. Nessa região de Seattle, se você tem interesse em conhecer, eu acho uma região muito promissora. Porém, tem um grande problema: o clima. É bem complicado quando você mora num lugar que o sol só bate praticamente 6 meses por ano. Então, as pessoas que moram naquela região, que conseguem se adaptar, elas precisam até de vitamina D artificialmente, porque a falta do sol é muito grande. Eu conheço vários brasileiros que estão muito bem em Seattle. Tem muita gente que vai para Seattle e que se apaixona pelo ambiente porque é uma natureza muito bonita. Então, é sim uma região a ser considerada. Tem grandes empresas, bons salários, a natureza é muito bonita, é uma região acessível, não chega a ser uma área barata, porque como tem muitas empresas que pagam bem, é um pouco mais caro, porém não é tão caro quanto São Francisco. Então, se você não conhecia, agora você sabe, a região de Seattle tem grandes oportunidades. Agora vamos para São Francisco, que é um pouco mais abaixo, agora já na Califórnia. São Francisco e a região do Vale do Silício, que engloba ali São José e outras pequenas cidades em volta, é uma área muito bonita. Tem muitas grandes empresas e startups, que é uma coisa muito interessante. Se você der sorte de entrar para uma startup e conseguir crescer e essa empresa for adquirida, você pode ficar rico, não é? O sonho de muita gente. Mas eu acho a cidade de São Francisco e a região do Vale do Silício um pouco cara. Na verdade, não é pouco, é bem cara. É uma região que você, com um salário de 100, 150 mil dólares, não consegue morar lá. Então, imagine você ganhando 10, 15 mil dólares por mês, que nos Estados Unidos são altos salários. Na região de São Francisco, esse salário não daria para quase nada.
São Francisco é conhecido por ser a cidade mais cara dos Estados Unidos. Na verdade, um ano ou outro perde apenas para Nova York. Mas esse ano foi considerado o metro quadrado mais caro dos Estados Unidos. Então, apesar de ser uma região com grandes oportunidades, também tem um custo de vida altíssimo. E a verdade é que a Califórnia tem sido um tema de debate para muitas empresas, pois o seu imposto também é muito alto. E isso está levando as pessoas a saírem da Califórnia. Na verdade, eu saí da Califórnia por causa dos impostos. Eu não ganhava muito e mesmo assim tinha que pagar muito imposto de renda. Então, quando considerar a região do Vale do Silício, se lembre, as oportunidades podem ser muito boas, mas você tem que garantir um salário muito alto para valer a pena morar naquela região. Agora vamos falar um pouco de regiões menos conhecidas, que são no meio dos Estados Unidos, que eles chamam de Midwest. O que é o Midwest dos Estados Unidos? São as regiões que ficam bem no meio dos Estados Unidos. Se você conhece os Estados Unidos, você sabe que existem vários estados aqui que você pode morar e ter uma vida tranquila, como Colorado, Ohio, Indiana, vários lugares que você pode sim conseguir bons empregos sem precisar estar morando em áreas caras como o Vale do Silício. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu morei no Midwest, que é bem no meio dos Estados Unidos. Eu morava em Lexington, Kentucky. Você provavelmente não conhece. É um estado bem pequenininho no meio dos Estados Unidos. Eu posso te falar? Foi uma experiência maravilhosa. Primeiro, eu não tinha muito o que fazer. Eu tinha que estudar. Eu não falava inglês. As oportunidades de estudo eram muito boas e o custo de vida muito baixo, o que me deu a oportunidade de ter uma condição de vida melhor do que eu teria nas grandes cidades. Então, se você é uma pessoa que gosta de cidades pequenas ou médias e está procurando se estabelecer nos Estados Unidos, ter uma qualidade de vida mais tranquila, o centro dos Estados Unidos, o Midwest, pode ser uma ótima opção para você. Os estados do Colorado, Illinois, Ohio são muito bem vistos por ter oportunidades de emprego e qualidade de vida ao mesmo tempo. Essa região central dos Estados Unidos ainda tem um clima um pouco mais frio. O Colorado é conhecido pelas suas estações de esqui, então você pode imaginar que no inverno fica um pouco frio. Porém, também é o local com o maior número de dias de sol dos Estados Unidos, sabia? Se você já considerou Denver, Denver é uma cidade fria, porém com muito sol. Então, muitas pessoas conseguem se adaptar morando em Denver. Eu sei que na região do Colorado e na região de Ohio, as empresas de transporte, empresas de logística como FedEx, USPS, UPS, as empresas de logística e de transporte são uma das maiores e se concentram naquela região. Se você for um pouco mais para o norte, você vai na região de Illinois, onde tem Chicago. Chicago é uma grande cidade, também um pouco mais cara, porém grandes empresas. Caterpillar fica em Illinois, a Procter & Gamble fica em Illinois e Ohio. Então, essa região central dos Estados Unidos, existem oportunidades muito boas, cidades de médio porte que te proporcionam uma qualidade de vida mais barata. Ohio e Illinois são mais frios. Se você for para a região de Chicago, é um frio canadense. Então, você pode pegar temperaturas muito baixas. Porém, se você ficar um pouco mais ao sul de Illinois, ao sul de Ohio, você vai ter regiões mais amenas. A verdade é que nos Estados Unidos, como eu sempre falo, ou você está muito quente ou você está muito frio. Então, a maioria das cidades que você for para ter regiões prósperas, regiões que têm grandes empresas, elas geralmente vão estar em regiões mais frias, como essa região norte, no centro dos Estados Unidos e na área do Pacífico, também ao norte dos Estados Unidos. Então, a região central dos Estados Unidos, você pode analisar oportunidades na área de logística e em outras médias empresas que você pode começar
e ter oportunidade de crescimento aqui nos Estados Unidos. Os salários nessa região são mais baixos do que na área de São Francisco, porém o seu poder de compra é muito maior. Então, se em São Francisco você precisaria ganhar no mínimo 150 mil dólares por ano, na região central dos Estados Unidos, com 100 mil dólares por ano, você vai estar bem. Você vai conseguir ter uma casa boa, você vai conseguir se manter. Então, você pode fazer essa comparação entre o que você ganharia numa região, mais o custo de vida que você teria em outra. Agora, vamos para a região leste dos Estados Unidos. Aqui na região leste dos Estados Unidos, você vai ter muitas opções. Vamos começar lá de cima, onde tem o maior número de brasileiros. Você sabe qual é a cidade com o maior número de brasileiros fora do Brasil? No mundo inteiro. É Boston, em Massachusetts. É isso mesmo. Eu também não sabia, achei muito interessante. Se você está nos Estados Unidos ou está vindo para os Estados Unidos e tem grandes aspirações de fazer uma boa faculdade ou dar uma boa educação para os seus filhos, ou você era da área de educação no Brasil, mestrado, doutorado, e gostaria de continuar na área acadêmica, essa região é excelente para profissionais da área acadêmica. A região de Massachusetts tem as maiores universidades e melhores faculdades do mundo. Essa região traz muito poder intelectual para os Estados Unidos. Então, se você nunca foi na região de Boston, você tem a oportunidade de ir estudar nas maiores do mundo e também trabalhar. São grandes centros empregatícios. Você acredita que a Universidade de Harvard tem mais de 20 mil funcionários? É isso mesmo, porque a faculdade, além de ser um ambiente acadêmico, também precisa de muitos funcionários para manter todos os seus prédios, equipamentos. Todas essas faculdades movimentam muito dinheiro e têm oportunidades de emprego também. Saindo um pouco da região de Massachusetts, a gente pode olhar por Nova York e a região de New Jersey. Ali você vai ter as opções de banco, finanças. Nessa área financeira, a região de Nova York é o seu portal de entrada. Falando da área de finanças, aqui nos Estados Unidos, realmente está tudo concentrado nessa região. Então, se você tem experiência com investimentos, quer entrar nessa área, a área de Nova York é o melhor lugar para você começar. Porém, assim como São Francisco, Nova York é conhecido pelos altos valores dos seus aluguéis, custo de vida de transporte. Para as crianças, então, é super complicado colocar em boas escolas. Então, Nova York em si é um local difícil para você se estabelecer financeiramente. Porém, nas regiões em volta de Nova York, como New Jersey e as áreas Connecticut, um pouco acima de Nova York, tem oportunidade para você conseguir morar nessa região, conseguir uma carreira na área de finanças e não ter que pagar os preços altíssimos que está em Nova York, na cidade mesmo. O que eu falaria dos salários dessa região norte? Boston, Nova York, são salários maiores do que a região central, porém menores do que a da Califórnia. Então, eu acredito que se você comparar o salário de quem mora em Nova York com quem mora em São Francisco, quem mora em Nova York vai ter um salário parecido com quem mora em São Francisco, talvez um pouco mais baixo, porém, o imposto em Nova York é menor do que na Califórnia. Então, você ainda consegue um nível de qualidade de vida melhor na região de Nova York do que você conseguiria na Califórnia. A região de Nova York e Boston também vai te proporcionar uma qualidade cultural. Tem muito museu, muito entretenimento nessa região. Então, se você é uma pessoa que já está acostumada a morar em cidade grande, transporte público e gosta muito desse ambiente metropolitano, a região de Nova York e Boston vai oferecer isso para você. Coisa que você não vai ver se você descer um pouco mais na região leste dos Estados Unidos e começar a vir para Carolina do Norte, Carolina do Sul e Flórida.
Se você acaba descendo para a Flórida, você vai perceber que a infraestrutura e que a forma que vivemos aqui na Flórida, porque eu vivo na Flórida hoje em dia, é bem diferente dessa região norte dos Estados Unidos. Quem vem para a Flórida tem em mente uma adaptação mais fácil por causa do clima. Isso é verdade. O clima da Flórida é muito parecido com o do Brasil, principalmente se você é do norte, como eu sou do nordeste do Brasil. Aqui na Flórida você vai ter uma adaptação climática muito mais fácil. Outra coisa, muitos brasileiros nessa região e a cultura latina muito presente na região da Flórida faz com que você facilmente se sinta em casa. E como eu brinco, a Flórida é um Brasil melhorado. Você vai em qualquer supermercado, vai ter brasileiros, você não precisa aprender inglês se você não quiser. E por isso mesmo a Flórida se apresenta como uma opção muito boa, porém eu quero chamar a atenção para você de como você se vê nos Estados Unidos no longo prazo. Eu falo isso porque eu, por experiência própria, já morei em 5 estados americanos. Todos os estados me trouxeram experiências diferentes. E eu posso te dizer que a Flórida é um lugar muito bom de se morar. Porém, para brasileiros que chegam nos Estados Unidos, a Flórida talvez não seja a melhor opção. Se você está vindo para os Estados Unidos procurando aprender o idioma e desenvolver uma carreira bem paga, a Flórida não deve ser a primeira opção para você. Por que eu falo isso? Porque a Flórida, primeiro que não é conhecida por ter grandes empresas e grandes oportunidades de emprego. Eu só vim para a Flórida transferida pela Microsoft porque eu trabalhava com a América Latina. Não foi uma escolha minha, porque para mim o meu foco era crescer na minha carreira e me estabelecer ao ponto de poder trabalhar de qualquer lugar. Hoje eu me encontro trabalhando remotamente para a divisão norte e leste dos Estados Unidos. Na verdade, o meu escritório, a minha gerente, mora em Boston e todos os meus colegas moram na região de Washington, D.C. Então você pode ver que vir para a Flórida procurando estabelecer sua carreira nessa região pode ser muito mais difícil do que você pensa. Existe sim oportunidades de emprego e carreiras aqui na Flórida, tanto na região de Miami quanto na região de Orlando. Porém, eu tenho observado que a maioria das oportunidades que meus alunos que estão hoje na minha mentoria têm tido dificuldade de crescer nas empresas ou atingir um salário mais alto. Os salários da Flórida são notavelmente menores do que o resto dos Estados Unidos. A média salarial da Flórida está bem abaixo do que do norte, como Nova York, Boston, e também de todas as outras regiões dos Estados Unidos. Apesar de todo mundo achar que a Flórida é um estado mais barato, hoje esse não é mais o caso. Então, antigamente, fazia sentido. A Flórida era mais barata, por isso se ganhava menos. Hoje, a Flórida não é o estado mais barato. O custo de vida na Flórida tem aumentado significantemente. Então, eu digo para você, quando você pensar em estabelecer uma carreira nos Estados Unidos, procure regiões também fora da Flórida. A Flórida pode ser uma opção, mas é bom comparar as oportunidades que você tem na Flórida com oportunidades fora da Flórida. Aqui na Flórida, para você ter um exemplo, a faixa salarial de quem está ganhando relativamente bem em uma empresa de médio a grande porte está entre 70 a 90 mil dólares. E muitas vezes essas opções são só empresas multinacionais. As empresas locais têm um salário na faixa de 60 a 80 mil dólares por ano. Então eu digo para você, sempre esteja aberto a explorar áreas nos Estados Unidos que talvez a curto prazo você tenha que se sacrificar, se adaptar e depois que você conseguir colocar no seu currículo as suas experiências nos Estados Unidos, aí você pode transferir ou conseguir um outro emprego aqui na região da Flórida e aí você vai poder manter esse mesmo salário,
que foi o que aconteceu comigo. Eu consegui o meu emprego ainda na região de Nevada, e depois que eu estava em Nevada por 2 anos, eu fui transferida para a Flórida e eu tive que reduzir o meu salário quando eu transferi para a Flórida, porque eles levam em consideração o custo de vida, que naquela época o custo de vida na Flórida era realmente mais baixo. Então eu tive uma perda salarial quando me mudei para a Flórida, e hoje eu vejo que se eu não tivesse vindo transferida com um salário já estabelecido pela Microsoft de Nevada, eu provavelmente ia estar ganhando bem menos do que os meus colegas que estão em outros estados. Então, eu quero que você pare para pensar qual estado que pode me oferecer alguma coisa a curto prazo. Eu entro no mercado americano, eu começo com um salário bom, e ao longo prazo, aonde eu me vejo daqui a 5, 10 anos, é muito importante para mim estar num lugar ensolarado, é muito importante para mim estar perto do Brasil. Então você vai considerar regiões mais do sul dos Estados Unidos. Por exemplo, Texas oferece voos diretos para o Brasil. A região da Flórida que tem voos diretos para o Brasil. Se isso não é muito importante para você e você realmente quer imersão na cultura americana, considere a central dos Estados Unidos, o lado central, Colorado, Texas, Ohio. Essa região é muito rica, essa região tem muitos empregos. Se você já está muito estabilizado na sua carreira ou já veio para os Estados Unidos e gostou muito da região de Boston e você tem a oportunidade de fazer um curso ou ir para a área educacional, se arrisque na região de Boston e Nova York e se estabeleça numa carreira acadêmica. Existem tantas oportunidades. Nos Estados Unidos, eu não acho que existe um local que é melhor para você imigrar e se estabelecer. Existem sim locais que vão te oferecer uma oportunidade melhor de crescimento de carreira e recompensa financeira. E era isso que eu queria dividir com você nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já coloca aqui que você vai seguir esse canal para receber todas as dicas que eu coloco aqui semanalmente. Dá uma olhada no meu Instagram, Natália Cavalier, e vamos juntos rumo a uma carreira de sucesso no exterior.